Chegou a sexta-feira e com ela eu, você e um convidado. Você já sabe, né? 18 horas, sexta-feira, você liga seu computador, sua televisão, no YouTube e procura lá Resenha do Cangaço. É sempre um bom papo, é sempre uma boa informação para você. E hoje é a última sexta-feira de novembro. E você sabe, sorteio de livros. Eu vou lá mostrar para você aqui, né? O primeiro livro vai ser sorteado hoje, Chuva de Bala no País de Mossoró, Tarcísio Gugel. O segundo livro que vai ser sorteado hoje, Lampião em Mossoró, Raimundo Nonato. Esse aqui é uma coletânea de documentos feito pelo Raimundo Nonato, né? E você viaja nesse livro, conhece a história relacionada ao cangaço em Mossoró através de documentos. E esse aqui, o de Tarcísio, é o espetáculo. Você que todo mês de junho vem a Mossoró assistir ao Chuva de Balas, aqui ó, o roteiro do Chuva de Balas, preparado por Tarcísio Gugel. Será seu. E você sabe como é, né? Você tem o QR Code aqui do programa, você faz o depósito no valor que você quiser. O valor que define é você. Mas se você não quiser fazer através do QR Code, está aqui o Pix, resenhadocangaço@gmail.com. O valor você também decide, certo? Sorteado, esse dinheiro que entra através do Pix e do QR Code é para cobrir a despesa do envio desse material para você, aí na sua cidade, no Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, onde você estiver. Esse material chega. E em dezembro, não esqueça, hein, serão 4 obras, só que não no último programa de dezembro. Cada sexta-feira será sorteada uma obra. As 4 obras já estão em minhas mãos e no próximo programa eu já estarei sorteando para você. Na sexta-feira passada, nós tivemos aqui a presença de Paulo Miranda, gerente do Sebrae Regional aqui em Mossoró. Eu também tive a oportunidade de participar em Currais Novos, numa feira espetacular. Quero agradecer ao Sebrae e agradecer aos amigos e amigas que me receberam muito bem no evento lá em Currais Novos. Belíssima cidade, a região, respira turismo e muito bacana, muito interessante como as pessoas ali da região do Seridó construíram e fortaleceram a identidade do seridoense. Fiquei muito feliz com o que vi e irei reproduzir a ideia da identidade relacionada ao turismo para todos e para todas. E hoje nós temos aqui um convidado que eu fazia tempo que eu queria conversar com ele já. Como a gente vem falando sobre cangaço e turismo, lembra daquela série sobre cangaço e música, cangaço e repente, cordel, teatro. E aí eu comecei a trabalhar cangaço e turismo. E não podia deixar de chamar pessoas que, em parceria com o Sebrae, desenvolveram e continuam desenvolvendo projetos que engrandecem não só a temática do cangaço, mas o turismo na nossa região e em outras regiões. E hoje nós iremos conversar aqui com Clécio Azevedo sobre a experiência fantástica do Rally do Cangaço, da Rota do Cangaço no Rio Grande do Norte. Clécio, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, professor Lemuel, obrigado a todos que nos acompanham aí. É sempre uma satisfação, né, poder bater um papo a respeito de um assunto tão interessante que a gente jamais pode deixar esfriar aqui no nosso estado, né? E o cangaço tem uma magia que mexe com a gente mesmo. A gente sabe que ao longo dos anos, né, a história vem se perpetuando, né? Mossoró é um dos ícones nessa perpetuação da história, a gente vem sempre mantendo essa chama acesa, mas a gente sabe que ainda tem muito para evoluir, né, professor? A história ainda precisa ser melhor contada, vamos dizer assim, para que mais pessoas, inclusive os próprios moçoroenses, passem a conhecer a parte na íntegra do que aconteceu realmente em Mossoró. Eu gosto sempre de citar quando eu faço meus eventos, a gente pré-finaliza aqui em Mossoró, na Ponte de Ferro, e eu sei que 90% talvez da população moçoroense nem saiba onde fica a Ponte de Ferro. É verdade. Né? Nosso turismo
é muito, assim, falta participação, né, tanto da gestão pública quanto da iniciativa privada, para que as coisas possam acontecer. Eu vou tocar no assunto ainda da Ponte de Ferro, antes da gente se aprofundar na Rota do Cangaço, porque eu já tenho pedido a alguns gestores da nossa cidade para que olhem com um pouco de carinho para aquela ponte especificamente, né, pelo valor cultural e histórico que ela tem. Né? É um atrativo turístico, independentemente da história que ela tem ligada ao Cangaço. Claro. Né? É uma ponte de ferro que conta a história de Mossoró, por ali, né, iam embora nossas produções de sal e muitas coisas mais, e que está lá abandonada. Infelizmente, você não consegue fazer uma visita tranquila, você tem medo de ser assaltado. Eu, quando vou com pessoas, normalmente tem muito lixo lá no entorno, mato. Então, assim, fica a dica aí. Eu já conversei com algumas pessoas lá na prefeitura e espero ver aquilo ali um dia com uma praça lá, um quiosque, mirante, né? Ali dava um mirante espetacular, uma feirinha. Sol, fantástico, fantástico. Revitalizava o bairro, né? Revitalizava o bairro, né? E valorizava cada vez mais o nosso turismo, né? Claro. A gente se limita muito a trazer o turista ali para nossa praça de eventos, vamos dizer assim, a Rio Branco. Memorial. Né? O Memorial da Resistência, né? E, no entanto, ali, que é fantástico, no meu ponto de vista, muito, muito, muito bacana, precisa, sim, ter um olhar mais profundo dos nossos gestores. É verdade. Mas a gente vai voltar a falar um pouco nisso. Clécio, eu sempre gosto de perguntar aos meus convidados o seguinte. O nosso programa, o carro-chefe é o Cangaço. Mas a gente fala de outras coisas relacionadas a turismo, a história, isso não tem problema nenhum. E eu gosto de perguntar o seguinte, como é que você vê o Cangaço? Bom, o Cangaço é uma das preocupações que eu tive desde o início, quando surgiu esse projeto da Rota do Cangaço, né, que partiu de um convite de Dr. Dissé, que um dia me chamou para um bate-papo e disse, Clécio, dentro desses passeios que você faz, ele já tinha feito outros passeios comigo, através de uma concessionária que eu organizo passeios para elas. E ele disse, por que aqui dentro desse projeto você não teria interesse em refazer os passos de Lampião dentro do Rio Grande do Norte? Aí eu digo, professor, eu queria sim, se eu tivesse a oportunidade, é uma coisa que é muito interessante. Eu gosto muito de associar a cultura, né, ao lazer, à aventura, né, que é a proposta dos nossos eventos, e o turismo, tudo misturado num caldeirão ali. Aí ele abriu uma pasta, tirou um mapa, né, que é o mapa do Cangaço, né, um mapa com roteiro, todas as comunidades que Lampião passou, desde a zona rural de hoje, Luiz Gomes, até sua chegada em Mossoró, né, um mapa riquíssimo. E aí ele disse, bata um papo com o pessoal da SBEC, né, e veja aí, para você se aprofundar um pouco mais, o que você precisar de mim, né, enquanto coleção moçoroense, a gente está aqui para contribuir. E aí, daí a segunda fase foi procurar o Sebrae, né, e a gente começou esse projeto. Então, assim, ele sempre teve esse cuidado, né, o pessoal da SBEC também, qual o senhor faz parte, de que a gente tivesse na imagem de Lampião a figura de um bandido, que é o que ele foi realmente, né? Mas, quer queira, quer não, sempre tem, assim, ele deixa, apesar de não é idolatrando o bandido, mas ele tem algumas coisas que nos deixam encantados, né? Para a época em que ele viveu, por que ele tinha de oportunidade, ele era um cara muito mediático, né? Ele era inteligente demais, né? Uma das suas qualidades. E isso, quer queira, quer não, cria um encantamento, mesmo sabendo, né, a todo momento, que foi um bandido de alta periculosidade, que fez mal a muitas pessoas por onde andou, não diferentemente aqui no nosso estado. É verdade. E você colocando isso aí, Clécio, eu lembrando do papo que nós tivemos aqui com o Paulo semana passada, quando ele mostrou. E eu nunca tinha parado para analisar dessa ótica. Talvez pela experiência de Paulo no Sebrae, numa instituição conhecida pela sua competência e preocupação em apoio ao empreendedorismo, quando ele foi analisando o Cangaço e olhando para o Bando de Lampião, numa perspectiva do empreendedorismo. E eu aqui matutando, puxa vida, claro, eu não sou empreendedor, não sou empresário, e eu aprendendo com ele assim, poxa, ele tem razão, cara. Cada passo, cada movimento, cada planejamento, sabe?
Muito bacana. E me empolga muito os projetos que o Sebrae apoia e apoiou e voltará a apoiar com certeza. Porque é o seguinte, você fez um rally, foi um rally, não foi? Na verdade, assim, não é rally, a gente não promove rally, a gente promove passeios, né, de carros 4x4. Hoje, a nível Nordeste, né, todos os estados do Nordeste, a gente mensalmente tem um evento, um destino para fazer, e fazendo uma vez, ano sim, ano não, a gente faz até o Jalapão. Então, assim, o rally, normalmente, ele é competição, é um carro correndo atrás do outro, aquela figurinha que sempre vai na cabeça das pessoas, que ali é para quem gosta e quem quer destruir o carro. A nossa proposta é outra, né? A nossa proposta é turismo familiar, né? É fazer amizade, é levar a família para conhecer locais, né? Aproveitar um pouco da cultura local e conhecer também. Eu sempre, quando vou a um destino novo, eu busco informações, né, sobre a cultura regional, sobre a história, o que aconteceu de importante ali naquela região. E a gente, durante o nosso trajeto, a gente usa rádios de comunicação em todos os carros e a gente vai passando para as pessoas, né, essas informações. Não diferentemente aconteceu com a Rota do Cangaço, né? A gente, no primeiro ano, já tivemos a parceria com o Sebrae, tá? Inclusive Paulo fez parte desse primeiro ano. Eu fiz o levantamento, normalmente eu vou à frente, faço o levantamento, defino os pontos onde a gente vai pernoitar, onde a gente vai tomar café, onde vai almoçar, onde vai jantar, traço tudo e aí depois eu vendo o pacote para o grupo, né? E aí dentro do pacote vai incluso a hospedagem, tal. E aí Paulo nos acompanhou nessa primeira aventura, né? A gente procura fazer sempre no período em que ainda seja final de inverno, porque aí a paisagem vai estar mais bacana, não vai ter tanta poeira, o sol não vai estar tão quente, né? Nossa região tem essa característica do sol, do semiárido, sol pesado, né? Especialmente a região do Pau dos Ferros até aqui, Mossoró, que é muito quente. Então a gente procura fazer um período de temperatura mais amena, né? E também existe uma proposta que eu já conversei com o pessoal da prefeitura, de que a gente pudesse colocar a Rota do Cangaço dentro da programação do Mossoró Cidade Junina, né? Seria muito bom, tipo assim como acontece hoje, não ligando uma coisa a outra, mas no turismo tá interligado, né? Porque tem o turismo religioso e o turismo de aventura. Como acontece hoje com Santa Luzia, onde a imagem vem de outra cidade para Mossoró na véspera da abertura da festa, que a gente pudesse fazer uma Rota do Cangaço partindo de Luiz Gomes e na abertura da festa esse comboio pudesse chegar a Mossoró, né? Enriqueceria ainda mais o evento em si, né? Então, assim, existem muitas possibilidades, né? E a gente está aqui para contribuir de alguma forma, né? A gente tem passado por essas cidades, a gente vê ainda a carência enorme, né, de reconhecimento por parte das gestões, né? Eu quero destacar aqui Felipe Guerra, né? Felipe Guerra tem se destacado bastante, tanto a gestão atual como a próxima gestão que se reelegeu agora, né, tem que tirar o chapéu, porque eles se preocupam realmente com o turismo. Criaram já, acho que são 3 rotas turísticas lá, que é o Cangaço, Rota das Cavernas e Rota das Águas, né, que é as cachoeiras lá de Felipe Guerra. Então, assim, se todos os gestores das cidades por onde a gente passa, né, contando a história do Cangaço, tivesse o mínimo de preocupação, né, em preparar a cidade para receber melhor o turista, lá na frente, com certeza, eles iriam colher bons frutos desse resultado, né? Eu nessa minha participação na Feira de Turismo em Currais Novos, eu peguei 5 cidades como referência. 2 delas já consolidado a relação do Cangaço com a história em termos de turismo. Mossoró, o espetáculo Chuva de Bala já é um espetáculo consolidado. No Brasil e fora do Brasil já se conhece. Piranhas, em Alagoas, que você conhece também, tem uma Rota do Cangaço lá que está consolidada. E aí eu citei 2 cidades, Felipe Guerra, por exemplo, nós começamos a organizar o Seminário do Cangaço há 3 anos. E interessante que no primeiro ano, nós fizemos o Seminário do Cangaço e a Rota do Cangaço com o grupo lá, as pessoas perguntavam: por que vocês estão enaltecendo bandido? Eu disse: não, gente, a gente não está enaltecendo bandido. Nós estamos pegando um fato histórico, que foi doloroso, né, para todo mundo, mas que hoje pode ser transformado num mecanismo de se ganhar dinheiro.
Muito ou pouco, vai depender do investimento, você pode ganhar. E no terceiro ano do seminário, Clécio, que ocorreu esse ano, a visão de parte da população já era outra. Por exemplo, já tinha artesanato vendendo. No primeiro ano não teve isso. Quer dizer, as pessoas que trabalham com artesanato já, olha, é uma oportunidade de você vender. Os restaurantes que nós visitamos no primeiro ano e que nós visitamos esse ano, já tinha um upgrade. Uma organização diferenciada. O número de leitos, né, já diferente, quer dizer, estão dando os primeiros passos. A gente começa a ver e a população, principalmente, porque não adianta o turista só ver, a população é que tem que abraçar também, e tanto o setor privado e principalmente o gestor. Patu, não sei se você conhece lá, o Café Jesuíno. Café Jesuíno. Que eles trabalham, eu sempre elogio a postura daquele empresário, porque ele teve uma ideia, uma sacada muito boa de relacionar a história a uma forma de ganhar dinheiro, porque o Café Jesuíno é uma coisa muito bacana. Valorizar o artista da região, você não vê nenhum grupo de forró ali, de longe, nem outro tipo de música, é forró, quarta, quinta, sexta, sábado, sempre você tem um artista da região. E Nazaré do Pico, que é uma vila na cidade de Floresta, em Pernambuco, onde os maiores inimigos de Lampião, que são os nazarenos, e eles estão começando a preparar grupos de teatro de rua, para receber os turistas. Quer dizer, então, ainda são poucas as cidades para um potencial turístico que o cangaço propõe que explora isso. Quer dizer, aí você vem com a sua proposta da rota, entendeu? E eu pergunto, o que nas cidades que você passou, fez a rota, de Luiz Gomes a Mossoró, a semente que foi plantada, já pode ser colhida alguma coisa? Eu acredito que, especificamente com relação a Felipe Guerra, né? Felipe Guerra se destaca nesse roteiro como um todo, né? Eu até queria que Mossoró fosse a cidade que tivesse essa referência, né? Em ter apostado e acreditado para que a gente possa levar mais e mais pessoas para conhecer de perto essa história. A gente refaz, professor, os passos, e a gente passa nas ruínas onde houveram vestígios da história, onde Lampião parou, onde seu bando parou, onde ele cometeu algum crime, onde ele sequestrou alguém. E aí as pessoas mais antigas, né, fazem questão, se sentem bem quando vê aquele comboio de carro chegando e se aproximam da gente para contar, narrar, né? Meu pai falou, na época foi assim, 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 ou meu avô falou. Tem umas figuras que são muito interessantes, né? A gente tem uma senhora lá na cidade de Lucrécia, que é ali próximo às Cruzes dos Três Heróis, acredito que o professor conheça lá, e ela é uma exímia contadora de histórias, sabe? Toda vida eu alerto a turma, como a gente, 2 dias é muito corrido para que a gente possa apresentar para o pessoal, né, tudo o que aconteceu nesse trajeto. Então a gente otimiza de forma que consiga concluir nos 2 dias. E aí eu sempre, quando a gente vai se aproximando de lá, eu digo, a gente vai na casa de uma senhorinha agora, mas não puxe muita conversa não, tá? Senão a gente vai sair daqui no final da tarde. Dias. Só aqui são 3 dias. E a gente tem que almoçar hoje em Felipe Guerra. Aí ela é uma figura folclórica, né? Ela começa a dizer assim: aí, meu filho, no final da tarde, eles vinham apontando, tá vendo aquela árvore ali? Eles vinham chegando por ali. Rapaz, eu tinha uma galinha aqui, porra, a galinha chocou esses dias. Deu trabalho para me matar os pichilingos dessa galinha. Mas Paulo Gastão tava? Ela mistura, não, doutor Paulo. Porque quem gostava de fazer isso era Paulo Gastão. Terminava, caía em aberto. Eu voltava e digo, sim, mas continuando, eles apareceram ali, aí sempre tem um ou outro que gosta, aí provoca, né? E assim, é isso que é bacana, porque a gente passa por esses momentos e propicia às pessoas essa experiência, né? E se aprofundar um pouco mais, de viver. Você se sente presente no ato, né, da presença de Lampião ali. Algumas residências que a gente visita ainda tem marca, né, dos fuzis nas portadas, né? Uma casa lá que ele arrombou na época,
Tá lá as marcas ainda, apesar das pinturas ao longo dos anos, né? O pessoal não se preocupa com isso, mas ainda tem as marcas de fuzil. Pessoas que relatam os fatos, né? Tem um cidadão que a gente passa, não lembro o nome da comunidade agora, zona rural de Marcelino Vieira, né? Porque Marcelino foi o primeiro confronto da polícia com... E aí pronto, pouca gente sabe que lá Lampião teve a primeira baixa, né? No bando dele, que foi um cangaceiro que mataram lá nessa troca de tiros, né? E a gente, quando faz lá, a casinha lá, que a gente chega, aí o senhorzinho se encosta. E aí eu toda a vida digo, rapaz, mas me diga aí, você lembra o nome dos cangaceiros que passaram aqui na época com o Lampião? Aí vem a nossa linguagem nordestina sem muito rique-fife, como a gente chama na brincadeira, e eles, tinha um tal de menino de ouro, Jajaraca, aí começa a dizer o nome dos cangaceiros, aí a turma começa a se esbaldar na risada, né, porque é muito, muito, muito bacana, assim, é um negócio que eu já faço lá há 4 anos, 5 anos, né, mas fico assim atento, o olho não pisca, a gente prestando atenção, né, na forma deles falarem, de se expressarem, de contar a história. Eu já sei a história de cor, né, de tantas vezes que eu os ouvi contar, mas assim, as pessoas realmente ficam muito empolgadas. Eu já tive a oportunidade de conduzir pessoas de outros estados, de outras regiões, não só aqui do Nordeste, né, e cada momento o pessoal fotografando, registrando, e ao final sempre aquele depoimento de que foi uma experiência única, né. E a gente tem interesse em propiciar a mais pessoas, né, essa vivência, esse contato, né, com a história do cangaço em nosso estado. Eu achei interessante e ao mesmo tempo preocupante o que você colocou aí, que você sai de Luiz Gomes até Mossoró, são inúmeras as cidades que o bando passou, e apenas Felipe Guerra tem dado continuidade, mesmo que ainda os primeiros resultados estão aparecendo. Mas é claro, o primeiro passo tem que ser dado, né? O primeiro passo tem que ser dado. Mas o que você acha, Clécio, que outros municípios da Rota do Cangaço do Rio Grande do Norte não repetem a experiência que Felipe Guerra está tendo? Olha, professor, eu não coloco nem com relação só à questão do cangaço, né? Mas, infelizmente, a maioria dos nossos gestores ainda não acordaram para o poder que o turismo tem de transformar as regiões e as cidades, né? O senhor falou bem pouco agora de Piranhas, em Alagoas. Eu estive lá semana passada com um grupo, né? Eu faço anualmente um evento para lá chamado Rota Expedição Velho Chico, né? E Piranhas é um exemplo claro disso. Lá de quinta a domingo, no centro histórico lá da cidade, na cidade antiga, acontecem as apresentações culturais, né? O pessoal faz apresentação de dança, refaz as apresentações da dança dos cangaceiros, forrozinho em pé de serra, violão, toda noite tem. O centro da cidade, lá o centro histórico, é lotado. A gente só consegue, tipo assim, se você for lá um marinheiro de primeira viagem, já fica a dica, não vá para lá 7h30 da noite, que você não vai achar onde sentar, não. 7 horas da noite já é difícil a gente encontrar, quando você chega com um grupo para juntar 2, 3 meses, já não encontra. A cidade é lotada de turistas. De um ano para o outro, a gente, falando aqui nos bastidores, o senhor disse que conhece lá já há bastante tempo, né? Mas eu passo um ano sem ir, no ano seguinte, quando eu vou, é um hotel novo, é um restaurante novo, é um centro gastronômico novo, como surgiu agora ano passado, né? Então, assim, a cidade vem se transformando e rápido, porque hoje o turismo dentro do nosso país, né, ele cresceu muito. Então, assim, o turismo de experiência, depois da pandemia, né, virou um ícone. Então, as pessoas querem ir mergulhar na experiência, né, vivenciar. Passou-se aquela época do cara querer viajar para São Paulo, Recife, Brasília, e assim por diante. O pessoal hoje busca muito o turismo do interior. E é isso que falta nos nossos gestores, de uma forma geral, eles acordarem para a potencialidade que o turismo traz, porque é uma obra que fica para a eternidade. É diferente você, lógico que é necessário fazer um calçamento, fazer uma pavimentação, tudo isso é necessário. Mas se você quer uma obra que traga frutos para a eternidade para a sua cidade, pessoal,
é o turismo, é a receita ideal para quem realmente quer algo que traga e fique para a posteridade dentro da cidade, é a questão do turismo. Por exemplo, a gente tem petróleo, somos riquíssimos em petróleo, mas é uma fonte esgotável. O turismo não. O turismo, se for valorizado, né, vai ficar para netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. E no caso do que a gente está falando aqui, Clécio, que você relacionou o turismo à história, e não é só a questão do cangaço, não. Você tem a religiosidade, você tem folclore. Né? A gente está falando cangaço porque é a experiência que a gente vive mais, né? Vivencia mais o cangaço, e é o tema que eu estudo. Mas outras potencialidades. Você pode explorar a gastronomia, você pode explorar as cavernas, você pode explorar as serras, não importa. O turismo, infelizmente, a gente não pode dizer que acabou o tempo que o turismo era só praia. Não, infelizmente, o carro-chefe do Brasil ainda é a praia. Nada contra a praia. Isso. Absolutamente não é isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar de investir no turismo no litoral para investir no sertão. Absolutamente. Porém, nós temos um potencial nos sertões muito maior do que no litoral. Mas é o litoral que sempre foi vendido. Né? Quer dizer, Piranhas, como você disse, é um exemplo. Né? Está lá em Alagoas. Será que nós, Rio Grande do Norte, nós temos esse potencial? Nós temos. Rio Grande do Norte, é só você sair, Martins, Felipe Guerra, Apodi, São Luís, Luiz Gomes, Pau dos Ferros, que você vê belezas naturais. Quer dizer, e com detalhes, sem degradação. Sem degradação. Você pega uma cidade como Luiz Gomes, né, ou uma cidade como Pau dos Ferros, você vê os arredores dessas cidades, você vê história de comunidades quilombolas que você poderia fazer parceria, comunidades indígenas que você podia fazer parceria, sem afetar a vida dessas pessoas, nem degradar o meio ambiente. Mas construir uma relação de respeito com essas comunidades para que elas pudessem usar de sua experiência, da sua comunidade, para gerar emprego e renda. E isso em outras situações também. Quer dizer, me deixa assim um tanto quanto triste essa colocação, porque eu esperava que um projeto desse que você executou, tão bom, né, tão importante para o turismo, tivesse empresários e gestores. Olha, o Clécio fez um trabalho, trouxe um grupo de pessoas aqui, 30, 40 pessoas, eu não sei qual é o número de pessoas que você trabalha nessa rota, mas que isso tivesse essas pessoas acordado, mas parece que não, né? Você chega lá, faz isso, mostra, o turista investe lá, porque a gente não gasta em uma viagem dessa, você está investindo, porque tem retorno. E qual é a impressão que fica em você, Clécio, de estar plantando essa semente, já é vários anos que você realiza, e você volta lá e não vê um retorno como você esperaria que tivesse? A gente, como bom brasileiro, não desiste nunca, né? E aí a gente espera que uma hora esse estalo chegue na cabeça dos nossos gestores, né? E não só dos gestores, como da classe empresarial também. Por exemplo, quando a gente faz a rota, a gente pernoita em Martins, né? Mas por que, Clécio? Porque as outras cidades por onde Lampião passou até chegar aqui, nenhuma tem infraestrutura para receber 10 famílias, como a gente normalmente leva 10, 15 famílias, né, em seus carros. A única cidade que tem é Martins. E aí a gente coloca Martins como mais um atrativo dentro do roteiro, porque aí vai ter a oportunidade da região de Serra, que é aquilo que a gente também tratou aqui. A gente tem próximo a Mossoró, né, as cavernas aí de Furna Feia, há anos esperando que o ICMBio libere para visitação. Né? Lá em Felipe Guerra, como eu bem falei antes, eles já criaram Rota das Cavernas, Rota das Águas, Rota do Cangaço, e por aí vai, né? Então, assim, que os gestores, né, do nosso estado possam se inspirar um pouco, né? Também a região do Seridó lá, o Geoparque Seridó, né? É uma referência dentro do Rio Grande do Norte, no turismo do interior. Se uniram 5 municípios, né? E eles trabalham juntos, não é não, venha para cá, venha para cá, mas você foi lá em Cruzeta, você foi lá em Parelhas, né? É um trabalhando de mão dada com o outro,
né? Uma coisa que eu acho muito interessante, né? Eu tenho um projeto de até acho 2025, no máximo 26, fazer, que é uma rota que existe lá no São Paulo, Rio de Janeiro, desculpe, que é a... Chega Jesus, fugiu o nome agora. Que é por onde Dom Pedro fez o percurso, né? Chamado Estrada Real. Realmente, é espetacular. A Estrada Real é espetacular e tem um negócio que encanta ela, que é assim, eles criaram uma carteirinha, né? E lá nesse passaporte que você recebe na primeira cidade que você faz, salvo engano é Ouro Preto, lá em Minas, aí você recebe o passaporte e todas as cidades que você visita ao longo do percurso, né, até chegar no Rio, tem um determinado atrativo lá que você passa e carimba, né, dizendo que você esteve lá e conheceu os atrativos da cidade. Então, assim, é uma ideia que até eu já falei para o pessoal do Sebrae, que a gente podia amadurecer aqui com nossa Rota do Cangaço. Lá em Luiz Gomes, a cidade inicial por onde ele entrou, teria um atrativo lá que o turista chegou lá, ele receberia o passaporte, né? E Marcelino Vieira, que é a próxima cidade, né, onde a gente tem, que a gente passa por dentro do município, teria lá o segundo ponto para que o turista pudesse, né, carimbar esse passaporte e assim por diante. Então, assim, são muitas oportunidades, né? Essa rota necessariamente não precisa ser feita de carro 4x4, tá? Ela pode ser feita de carro, como a gente chama, carro pequeno, né? Carro 4x2, qualquer veículo, porque todo o roteiro que a gente faz são estradas vicinais que ligam uma comunidade à outra, que ligam a zona rural ao município, né? Então não tem nada que proíba de você fazer no seu carro pequeno, como a gente chama, né? A oportunidade, eu lembro... Por isso que eu falei em ralis, aqui que você falou assim, 4x4, eu digo, puxa vida, então as estradas que ele passa vai ser loucura, fica essa impressão, né? Mas não é, por exemplo, eu lembro quando a gente passa em Marcelino Vieira, tem um memorialzinho lá na praça de uma cavalgada que houve de Luiz Gomes até Mossoró. Foi. Né? Então, quer dizer, pode ser feito de cavalo, tem um colega que viaja sempre comigo, que é médico aqui na cidade, e ele combinou que está juntando uns amigos para fazer de pedal, pessoal de bike, e eu ir no apoio, né, contando o que aconteceu e tal, e dando apoio a eles durante essa pedalada, né? Então, cavalo, pedal, carro, moto, a pé, né? Que o trekking hoje é outra modalidade de esporte bastante praticado, e tem inúmeras possibilidades de efetivar e fazer essa rota se desenvolver cada vez e cada vez mais. Eu fiz de Grossos a Mossoró a pé, sabe fazendo o quê? Percorrendo a antiga estrada de ferro. Tem um colega meu... Agora, não foi num dia só. Foram 6 viagens, cada viagem era 5 quilômetros, com um grupo de alunos. Legal. Eu tenho um colega que faz rota do trem. Ele refaz de Mossoró a Souza, né? A linha do trem por onde passava, são 2 dias de evento também. E assim, são essas oportunidades que precisa dar esse estalo, né, nas pessoas, nos nossos gestores, nos nossos empresários também, para que a gente possa fortalecer e desenvolver cada vez mais. Porque quando o cara vai através da Rota do Cangaço, aí, por exemplo, a gente passa em Martins, aí ele descobre que o clima de Martins é agradável, que Martins tem uns mirantes bacanas, que a gastronomia de Martins é boa, que tem a igreja lá que é fabulosa, né? Então, ele vai e aí desperta nele a vontade de, no segundo momento, voltar lá em Martins e desfrutar um pouco mais da cidade. Claro, exatamente. Né? Então, o turismo não está ligado só à Rota do Cangaço em si, né? As oportunidades, é um leque de oportunidades gigante que as pessoas precisam despertar para isso. E aí, sim, aí a gente vai consolidar. Eu acredito que é a persistência, né? A gente vai, oportunidades como essa que eu estou tendo aqui com o senhor hoje, né? A oportunidade que o Sebrae me deu. Eu participei de um edital do Sebrae, a gente foi primeiro colocado no estado, né? Com o nosso projeto Rota do Cangaço, né? Um parceiraço. A gente está marcado agora para... Falta só definir a data para o início de 2025. Eu vou fazer com o Zeca, que é o presidente do Sebrae aqui no estado.
mais o pessoal aqui de Mossoró e o presidente da Emprotur, né, aqui no estado do Rio Grande do Norte, e também um representante do Ministério do Turismo. É outra coisa, por exemplo, que eu vou dar um estalo, não é da minha área, eu não trabalho com gestão pública, mas a gente sempre vê que o Ministério do Turismo é um dos ministérios que sempre tem verba para investir. Né? O cara só tem que apresentar o projeto e aí eles compram a ideia e executam. Então, para fortalecer tudo isso aí, é fácil. Basta fácil no modo de falar, né? Mas tem que ter, primeiro que tudo, o interesse em fazer as coisas acontecerem. Você colocou aí uma coisa interessante, Clécio. Vamos pegar aqui 2 exemplos. Luiz Gomes e Marcelino Vieira, né, que fica no Alto Oeste. A questão não está em a rota de Clécio vai acontecer em abril. Então vamos preparar a cidade para receber um grupo de turistas em abril. Aí vocês vão lá, 30, 40 pessoas, passam 1 hora, 2 horas na cidade e vai embora. Quer dizer, Marcelino Vieira, eles estão chegando 17 horas, vamos preparar. Eu acho que a coisa para a cidade, para vocês, tudo bem. Vocês estão tendo uma receptividade. Mas para uma política pública de turismo nessas cidades, eles tinham que procurar para o ano inteiro. Ou seja, você ter uma consciência tanto do setor empresarial, quanto do gestor público, quanto da população, de acreditar que aquela temática, aquele fato que ocorreu ali, certo? E eu repito, como você já disse, não se trata só de cangaço. O que é que a minha cidade tem que eu posso mostrar, que possa atrair as pessoas de outras cidades aqui da região ou de outros estados e transformar isso num produto. Show. Entendeu? Quer dizer, então você tem que ter uma programação anual, semanal, com eventos voltados para aquilo, porque a população vai... Né? Quer dizer, o artesanato, a gastronomia, a música, o teatro. Então, por isso que, como você muito bem disse, tem que ter a parceria de órgãos como o Sebrae? Tem, porque eles preparam. Mas tem que ter o apoio da prefeitura? Tem, porque vai adotar uma política pública e vai ter um incentivo também, incentivo fiscal, tudo isso, a coisa funciona assim. E a parte da educação, da população entender que aquilo pode ser benéfico para a comunidade. A comunidade tem que comprar a ideia, né? Isso é fato. Comprar a ideia. Porque se a comunidade entender que é uma coisa que vai ser maléfica para ela, aí começam os problemas, né? Eu tenho um exemplo bem claro aqui na nossa região, que é o Parque das Dunas do Rosado. É uma APA, uma área de proteção ambiental, onde a comunidade lá da Praia do Rosado não vê com bons olhos a presença dos turistas lá, né? Então, eles sempre dificultam, né, para que a APA lá seja aberta à visitação, que não, só querem que o pessoal vá a pé, por exemplo. Eu recebia antigamente, mensalmente, grupos de 15, 20 carros, né, que vinham para conhecer as Dunas do Rosado. É o segundo maior parque de dunas móveis do país. A gente só perde para os Lençóis Maranhenses, né? Assim, tem um potencial gigante e o pessoal não acorda. Por exemplo, a gente quando ia brincar lá, então, como o Jeep Clube, que a gente tem a associação aqui em Mossoró, a gente ligava antes para a senhora que tem um restaurante assim, mate 3 galinhas, mate 4 galinhas, e a gente ia para lá, almoçava, tomava um refrigerante, um suco, levava renda para a comunidade, né? E as comunidades ainda não despertaram para essa oportunidade de ganhar dinheiro com o turismo e passam a ver o turista como algo negativo, né? Então, se não houvesse essa preparação para que as pessoas entendam que aquilo ali é benéfico para elas, né? Infelizmente a coisa tende a não acontecer ou demorar mais para acontecer. Porque, por exemplo, se você vai para os Lençóis Maranhenses, você tem carros que têm permissão para andar lá dentro dos lençóis, carros cadastrados que andam dentro dos lençóis. Mas é o quarto destino mais visitado no Brasil no ano de 2023, foi o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses,
né? A gente tem algo muito parecido, não tem o mesmo volume d'água que tem, mas na estação chuvosa a gente cria lagoas dentro daqui das Dunas do Rosado, né? No meio daquela deserto de areia, não tem vegetação, é só areia, e aí você se depara com oásis, com água cristalina, água doce, né? Então a gente não usufrui disso aí. Eu já sugeri para algumas pessoas, né, dentro do governo do estado, para que se pudesse fazer, inclusive, o que hoje foi feito na APA de Guaraíra e Bonfim, em Natal. Só falta vontade em resolver. O turista, ele entra no site do IDEMA e tira uma espécie de uma licença e diz, ó, sábado agora eu vou, domingo eu vou visitar lá. E aí automaticamente gera uma guia e aí você pode transitar dentro daquele roteiro previamente destinado, né, para que possam passar, e aí você usufrui daquilo. E assim, dentro do nosso estado, aqui nos nossos arredores de Mossoró, porque quando o turista vem, ele não quer vir só para Mossoró, ele quer saber o que é que tem no entorno de Mossoró. A gente tem outra situação bastante, que eu até considero grave, que é o nosso cajueiro, que está aqui na cidade vizinha de Grosso. Né, considerado o segundo maior cajueiro do mundo. Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de conversar com a secretária de Turismo de Grosso, ela tem sido sempre muito atenciosa com a gente, para pedir a ela que mandasse fazer uma limpeza. A folha demais, não tem como você pisar com medo de um inseto, de uma cobra, de uma coisa do tipo. E está lá uma oportunidade de ganhar dinheiro, de vender a areia colorida de Tibau, que é um artesanato fantástico, de vender um doce de caju, de se explorar até a visitação do próprio cajueiro, como é feito lá em Natal, no cajueiro de Pirangi, né? Então, assim, eu disse até, eu falei, eu não sou gestor público, não preciso estar dizendo, que se fizesse uma parceria com a UFESA, para que um agrônomo pudesse ir lá e coletar e fazer o acompanhamento daquele cajueiro, porque ele tem tudo para se tornar o maior do mundo. O de Natal está limitado, ele não passa daquilo ali. E lá a área para ele crescer, se expandir é gigante. Então, a gente tem muita oportunidade dentro da nossa região aqui e que falta apenas só para que as pessoas acordem e passem a viver daquilo. Muito bem, estamos batendo papo aqui com o Clécio. Uma aula, viu, gente, sobre turismo e possibilidade de investimento. Como todo programa, além de sortear um livro, eu também indico uma obra para você ler. E aqui hoje eu estou indicando Traições no Cangaço. Olha só, recebi de presente do Ideberg. Curioso, o Ideberg ele não se propõe a fazer uma análise crítica dos cangaceiros e coiteiros e os sujeitos históricos envolvidos no cangaço. Ele faz uma descrição dos fatos e de cada cangaceiro, de cada sujeito aqui. E também ele vai além. Ele pega um pouco da história da humanidade, personagens que deixaram sua marca de forma positiva ou negativa, envolvendo a traição, né? Desde Jesus, veja só, até chegar nos cangaceiros. Muito boa a sugestão de leitura do Ideberg, Traições no Cangaço. Um abraço para ele, e será um dos nossos convidados em dezembro, viu? O Ideberg estava previsto aqui, mas houve um pequeno problema na nossa agenda e não tivemos como ir à Morada Nova, mas agora em dezembro nós iremos bater um papo com o Ideberg. Clécio, vamos sortear um livro agora, né? Eu vou começar com Chuva de Bala. Chuva de Bala no País de Mossoró, Tarcísio Gugel. Essa obra aqui é a obra do espetáculo, o roteiro feito pelo Tarcísio, e será seu. O Clécio vai dizer agora de 1 a 18 o número, Clécio. 15. 15. Mas, rapaz, acaba de sorte. Viu? Rubênio Roberto da Silva. Rubênio ganhou Chuva de Bala no País de Mossoró. Viu? Isso aqui. Na próxima pergunta, estamos perto de terminar já, Bruno? 15 minutos. 15, dá tempo. Outra pergunta aqui, a gente faz outro sorteio. É porque aqui tem uma autoridade aqui que ele diz, está perto, está longe. Clécio, o Sebrae e a relação que você percebeu da sua experiência com o Sebrae e essas prefeituras que você passou. Acredito que você deve ter feito contato com
esses gestores para uma estrutura do seu projeto. O Sebrae fez uma ponte entre você e as prefeituras, ou, uma vez aprovado o edital, você faz essa ponte? Como é que funcionou essa relação, Clécio, Sebrae e prefeituras? Essa ponte é feita realmente através do Sebrae, né? Eles se preocuparam, né, desde a questão da alimentação, os restaurantes onde a gente ia fazer essas paradas, né? Questão de hospedagem, o contato de uma forma geral veio de indicação deles, né? O Sebrae, a gente tem que tirar o chapéu para ele, para quem não trabalha com o Sebrae e tiver a oportunidade, né? Eles são uma empresa muito comprometida com a classe empresarial. Eu tenho a minha empresa, né, que é a Zoom Expedition, e como MEI, né, normalmente, no máximo mensalmente, eu recebo algum WhatsApp do Sebrae com a dica, se oferecendo para dar uma olhada como é que está as nossas redes sociais, o que é que precisa melhorar, nos convidando para participar de curso, de capacitação. Então, assim, o Sebrae é realmente um parceiro muito forte, né, da classe empresarial, e eu acredito muito que a gente vai evoluir ainda, né, para o mínimo que a gente precisa para desenvolver a Rota do Cangaço, por intermédio desse contato, né, do Sebrae enquanto instituição. A gente está entrando agora numa nova fase, né, a gestão está mudando aí em alguns municípios, outras permanecem, né, graças a Deus que lá em Felipe Guerra permaneceu, então assim, fica mais fácil de avançar, né, porque você já vem no trabalho de 4 anos, e aí agora a gente, se Deus quiser, vai dar continuidade, né, nesse projeto, porque os gestores lá já entenderam que realmente o turismo é fundamental para o desenvolvimento das regiões, especialmente aquelas que não têm, como a gente tem aqui o sal, tem o petróleo, né, tem o sol, tem o vento com a energia eólica, e essas cidades que vivem basicamente da renda das prefeituras, das aposentadorias, né, veem no turismo, né, uma oportunidade a mais de trazer riquezas para dentro do seu município. E aí isso acontece com certeza através dessa capacitação que o Sebrae faz. O Sebrae, ele capacita desde o garçom, né, ao gerente de pousada, ao empresário dono do hotel e assim por diante. E é um parceirão forte mesmo, eu só tenho a agradecer por tudo que o Sebrae tem feito nessa parceria que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos. E chegando em Felipe Guerra, seu nome já está quase em uma estátua, viu, na cidade. Eu chego lá e disse, Clécio, quando é que Clécio vem aqui? Tá ali, pronto, o homem é forte aqui em Felipe Guerra. E realmente você tem razão. Tanto o prefeito Salomão, a quem eu mando um abraço aqui muito forte, ao vice Ubiraci, que né? é o secretário de Turismo. Também, né? É pessoa muito esforçada, o Luiz Aguinaldo, secretário de Cultura, de Educação e Cultura. Agora eu acho que ele foi eleito vereador próximo ano. Então, Felipe Guerra tem tudo a crescer nesse pacote que eles trabalham lá, do turismo, relacionando as trilhas, o cangaço, a gastronomia, né? Espetacular a gastronomia. Isso, eu quero até aproveitar, professor, mandar um abraço também para Luan Lendes. É um escritor, Luan, historiador, Marcelino Vieira. Não, desculpe. Luan esteve conosco. Antônio Martins. Tem um trabalho dele muito bom. Pronto, ele, né, tem um livro que conta a história dessa passagem de Lampião Vila também. Boa Esperança. Vila Boa Esperança na época, isso. E aí sempre quando a gente está lá com os nossos grupos, né, ele faz questão de nos receber, nos leva até o que então era na época a capela, né, que é a igreja lá da cidade. E lá dentro da igreja ele conta, né, tudo que aconteceu na região, né, de uma forma voluntária, né, procurando um batalhador que quer ver, né, essa história se perpetuar cada vez mais. E eu tiro meu chapéu para ele, que é um cara realmente muito bacana. Fizemos um programa lá em Antônio Martins com o Luan. A primeira parte do programa foi na casa dele, ele nos recebeu lá. Depois nós fomos para a igreja e fomos para a casa de Dona
Novaes, a família Novaes que estava lá, né? Eu esqueci Sim. o nome. E ele mostrou lá a casa. Que tem até a história de um rifle aí que tá guardado. Isso. E ninguém sabe com que é que tá esse rifle. Né? Então, bem bacana. E eu vou voltar agora em dezembro, eu vou para a região lá, depois do dia 20, e eu farei um programa lá com eles sobre ferrovia. Entendeu? Show. Esse programa a gente vai gravar para sair, acredito, em janeiro. Vamos para o segundo sorteio. Raimundo Nonato, Lampião e Mossoró, olha aqui, ó. Vamos ver quem será o sortudo ou a sortuda. Bom, tirando 15, que você já chamou, de 1 a 18. Vamos lá, número 2. 2. Tony César da Costa Freire. Esse é meu aluno. Mais um, né, professor? Tony, é seu, amigo, viu? Tá aqui, Tony. Certo? Você vai receber esse livro em casa, viu, amigo? Ou então lá na universidade, lá no programa de pós-graduação em História da UERN. Bom, estamos concluindo o nosso programa, mais uma sexta-feira encerrando, 2 livros sorteados, e em dezembro estaremos aqui com 4 obras para sortear para você, uma obra a cada sexta-feira, certo? Clécio, muito obrigado, amigo, sucesso para você e que o seu projeto continue crescendo e que o Sebrae continue parceiro seu, dando esse apoio. Muito obrigado, professor. Agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Mandar um abraço para as pessoas lá do meu grupo, né, do Zoom Expedition. Eu comentei com eles que vinha participar desse podcast com um amigo e de imediato alguns disseram, foi meu professor também. Então fica um abraço aí para todo mundo que teve a oportunidade, né, de ser seu aluno, como eu fui também, né, e despertar em cada um de nós esse prazer gostoso que é reviver a história. Tá. Ficamos por aqui, terminou a sexta-feira do programa, você continua, você vai para o seu happy hour, tomar sua cervejinha, seu uísque, com responsabilidade. Sua cachaça também, seu café, que todo mundo bebe, né? Seu suco, não importa. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.